Segura pra mim aqui que eu arrumo isso aí. Aí, então. Os outros também assim, ó, então, o primeiro é o 130. E um. 131. Vai esperar pra fora? Ele falou que já tá cantando. Ah, já pode cantar? Já pode. Nossa, aquele som. Peraí, Bruno, eu vou abrir o meu aqui. Peraí. Peraí. Tá bom. Aí, tá na mão. abençoando a vida de cada irmão nesta noite, que possamos sair daqui edificados certamente com o que vamos ouvir aqui, com os hinos cantados, com a palavra de Deus lida,
com o maravilhoso momento em que teremos o batismo e a profissão de fé, a ceia do Senhor, momento especial também esse, cada culto nosso, e certamente vamos para nossas casas diferente como entramos. Certamente Deus fará isso em nossas vidas nessa noite. Eu convido aos irmãos que fiquem em pé e abram suas Bíblias no Salmo 99, numa leitura todos juntos. Vamos engrandecer o nome do Senhor com esta leitura da palavra de Deus no Salmo 99. Leiamos. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abalam-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste iniquidade e fizeste em Jacó o que é feito justo. Exaltemos o nosso Deus, prostre-se diante do estrado dos seus pés, ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocam o seu nome. Eles chamavam pelo Senhor e eles respondiam. Falava-lhes da coluna de nuvens e eles obedeciam seus nomes e os decretos que lhes dava. Tu lhe respondeste, Senhor nosso Deus, para eles tu eras embora os tenhas castigado por suas rebeliões. Exalte o Senhor, o nosso Deus, prostre-se de dados para o santo nome, porque o Senhor é Deus, é santo. É esse Deus que nós louvamos, e agora vamos estar colocando em oração junto com o presbítero Krebe. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo Deus santo, Deus maravilhoso, Deus que merece toda a honra e toda a glória. Nesse momento de culto, que o Senhor vem estar com o teu Santo Espírito a nos ensinar com os nossos corações humildes e exaltar o grande Deus que tu és. Que toda a parte desse culto ao Senhor, que o trabalho do teu Santo Espírito seja tremendo em nossas vidas, para que assim, os nossos corações voltados para ti, cada vez mais nós o adoremos em espírito e em verdade, que são esses adoradores que tu procuras. Acha em nós, ó Pai, no amor glorioso do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Abram as suas Bíblias no Salmo 32. Versículo de 1 a 5. Salmo 32, versículo de 1 a 5. A palavra de Deus nos diz: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa
do meu pecado. Até aqui. Queridos, convite do salmista para nós nessa noite é de nos colocarmos diante dele, de Deus, o Deus Todo-Poderoso, assim como ele fez, e ele relata desta felicidade que ele sentiu no coração quando colocou diante do Senhor todas as suas culpas, todos os seus pecados, e ele diz que como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. O salmista expressa essa alegria, dizendo que enquanto ele mantinha escondido os seus pecados, os meus pecados, ele diz, o meu corpo definhava tanto gemer. O pecado dói, o pecado faz realmente a pessoa adoecer, fisicamente, mentalmente. O pecado não perdoado, não colocado diante do Senhor Todo-Poderoso, ao Senhor que é perdoador, ele é terrível na vida dos homens, principalmente a nós que cremos nessa obra salvadora do nosso Senhor Jesus. O convite para a igreja é que coloquemos diante de Deus os nossos pecados. Não olhemos para os pecados dos outros e sim para os nossos. Sem um momento especial na nossa vida em que nós possamos fazer isso com intimidade ao nosso Deus. Eu convido os irmãos que curvem suas frontes e façam isso em oração silenciosa. Após algum instante, Vivifica no Senhor.
falamos domingo passado, nós temos agora a alegria de ministrar o batismo à nossa querida amiga Luciana, que já há mais de um ano frequenta a nossa igreja com fidelidade, nos cultos dominicais. Ela vem de outra comunidade cristã evangélica, poderia muito bem ser recebida por jurisdição na nossa igreja, mas há uma determinação do Supremo Concílio que os oriundos daquela denominação precisam passar pelas águas do batismo e fazer pública a profissão de fé para que validamente sejam recebidos a comunhão plena da nossa igreja. É isso que nós faremos nessa noite, para que em tudo seja Deus justificado e para que nesta hora também se cumpra toda a justiça. E assim nós rogamos a Deus que as bênçãos do Senhor una-se agora ao sacramento que nós fazemos e que a obediência e a fé da Luciana também seja um ganho para a sua fé e ela cresça em tudo na direção de Cristo, que é a cabeça. Pode ficar em pé, Luciana, em frente ao gasofilácio aí. Não. Luciana, você crê conosco que a Bíblia, a palavra de Deus, é a única regra de fé e prática? Você crê em Jesus Cristo, nosso Senhor, como nosso único e suficiente Salvador, fora do qual não existe salvação, Ele, nossa única esperança, que um dia há de vir para julgar os vivos e os mortos? Você crê que o batismo, como sinal daquela regeneração interior do Espírito Santo, torna você filha de Deus e por isso tendo responsabilidades desde agora para a manutenção do culto nesta casa, a sustentação do seu governo e das suas doutrinas e a fidelidade e obediência que deve ser mantida aos pastores e presbíteros e demais oficiais enquanto nos mantivermos fiéis às Escrituras? Promete? Deus que iniciou em você este bom propósito, Ele leve a bom termo o que acabais de professar. Vamos pedir a Deus a instrução do Espírito Santo agora com o hino 82 para o batismo. Fiquemos em pé e cantemos o hino 82. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Faz uma oração de consagração.
Deus Santo, Pai de infinita misericórdia e graça, obrigado a Deus porque o Senhor tem dado filhos e filhas a esta igreja. Te louvamos, ó Pai, pela vida da Luciana, pelo presente que o Senhor nos deu como igreja, essa tua filha. Por isso, ó Deus, nós imploramos que a tua graça, a tua misericórdia seja com a Luciana. Em nome de Jesus, ó Deus, nós consagramos essa tua serva, essa tua ovelha, e pedimos, ó Deus, sabedoria a esta igreja, para promover, ó Deus, a Luciana, alimento, ó Deus, da tua palavra, sadio, santo e verdadeiro, aos corações, ó Deus, dos irmãos mais velhos na fé, paciência, ó Deus, e sabedoria, para que possamos ajudar a Luciana à estatura perfeita de Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela vida dessa nossa irmã, em nome de Jesus. Amém. Luciana, desde agora você tem tudo em comum conosco. Já podemos chamá-la de irmã. Seja bem-vinda à família da fé. Deus te abençoe. Aos 2 dias do mês de fevereiro do ano do Senhor de 2014, em obediência à ordenança do Senhor Jesus, nosso Salvador, desceu as águas do batismo e fez pública a profissão de fé Luciana Siqueira. Oficiou solenemente o rito batismal o reverendo Luiz Fernando dos Santos, pastor mestre da Igreja Presbiteriana de Itapira, e em seguida o conselho recebeu a irmã à plena comunhão da igreja. Assinam essa certidão de batismo o presbítero Railton Rocha de Andrade Júnior, vice-presidente do conselho, presbítero Agenor Barros Camargo Neto, secretário do conselho, e reverendo Luiz Fernando dos Santos, pastor da igreja. Lu, seja bem-vindo à comunhão da igreja. Deus abençoe. Hoje pode sentar-se. Tem um homem aí. Passemos aos louvores. Convido a amada igreja a se colocar em pé, para juntos, numa só voz, louvarmos, exaltarmos aquele que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, aquele que reina sobre terra, céu e mar, porque Ele é o nosso Deus. Louvemos ao Senhor. A beleza que há em ti, tu és para mim, mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão.
o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor. nos derramemos em torno do Senhor. Eis-me aqui, ó Deus. Eis-me aqui,
assente, que esta canção seja a sua oração neste momento, preparando-se para receber a palavra do Senhor. Preciso de ti. Preciso do teu
ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Pai Santo, Pai querido, receba, Senhor, o nosso louvor como parte integrante da nossa adoração a Ti, ó Deus. Pai Santo, prepara, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações para receber a Tua palavra. E, Pai Santo, que nós saiamos daqui edificados por ela, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 18. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Bondoso Deus, querido Pai, graças te damos por tudo que o Senhor nos permitiu viver até aqui na tua casa de oração. E agora, Deus, que a tua palavra foi proclamada, ajuda-nos, dando-nos do céu o teu Espírito, para que, auxiliados por ele, retenhamos em nós o que a tua palavra contém. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, queridos irmãos, nesta série de sermões falando sobre as marcas da verdadeira igreja. E nós chegamos nessa primeira etapa das marcas ao último dos 3 sermões e à última das 3 marcas que identificam a igreja de Cristo. Domingo retrasado, nós falamos da pregação das Escrituras, da pregação expositiva da palavra de Deus, da primazia das Escrituras no culto e também na vida cristã, como aquela marca indelével que torna presente, por assim dizer, as feições de Cristo e as feições de Deus no meio do seu povo. Domingo passado, nós falamos dos sacramentos, a reta celebração e a reta compreensão dos sacramentos como aqueles meios de graças dados por Deus à sua igreja para que a santificação, para o progresso na santidade, caminhe sempre cada vez mais num processo dentro de nós, levando os nossos corações e as nossas almas à configuração do ser e da pessoa de Cristo, posto que o final, o termo da vida cristã não é sermos mais cristãos. O final do discipulado da vida cristã não é para que nós sejamos pessoas melhores ou mais religiosas. A finalidade do Evangelho é configurar-nos a Cristo, a fazer-nos semelhantes a Ele,
é nos tornarmos outros Cristos aqui e agora, é fazer com que a nossa vida de tal maneira esteja vitalmente ligada a Cristo, que a vida dele Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, chega mesmo a dizer: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Este é o termo último da vida cristã, é vivemos como Jesus. Evidentemente que a nossa experiência histórica, que a nossa experiência dentro da realidade, que o ritmo natural da nossa vida, ainda que ouvindo a palavra, ainda que sendo sustentado pelos sacramentos, a nossa experiência da pecaminosidade continua uma realidade. Adão, embora ferido de morte pela cruz de Cristo, embora decretada a sua sentença final na ressurreição do Senhor Jesus, ele ainda geme dentro de nós, ele esperneia dentro de nós, ele não aceita facilmente entregar o controle da nossa vida, da nossa existência para o Senhor Jesus. Ele não aceita perder o senhorio e o controle de nós, ou sobre nós. É por isso então que em nossa experiência, nada obstante estarmos em Cristo e na igreja, nada obstante recebemos a palavra de Deus e a instrução do Senhor, nada obstante o Espírito de Deus falar conosco livre e graciosamente, e os sacramentos atestarem e confirmarem os selos da palavra e a boa vontade de Deus para conosco, ainda assim temos a mesmíssima experiência do apóstolo Paulo no capítulo 7 da carta aos Romanos. Nós não fazemos o bem que queremos, mas o mal que nós não queremos fazer, esse nós o fazemos. Ou seja, nós somos quase como que arrastados irresistivelmente ao pecado em muitas áreas, em muitas atividades e de muitas maneiras. É por isso então que os reformadores redescobriram a terceira marca distintiva da verdadeira igreja, qual seja a disciplina eclesiástica. A disciplina tem tanto valor, é tão importante e goza da mesma promessa, da mesma bênção de Deus, tanto quanto a pregação do Evangelho e a celebração dos sacramentos. Uma igreja que não celebre a disciplina na sua vida é uma igreja que não está disposta a amar. Uma igreja que não tem disciplina, ela convida o Senhor Jesus a se retirar do seu meio. Uma igreja que não vive, que não prega e que não utiliza da disciplina eclesiástica, demonstra um pouco ou quase nada de amor a Cristo. Na verdade, quando você olha para as igrejas do Apocalipse, onde Jesus escreve aquelas cartas através de João, lá no século I, você nota uma coisa: o que Jesus detesta e repreende naquela igreja é exatamente a falha na disciplina eclesiástica, é o fato de aceitar levianamente o pecado dos seus filhos, é o fato de aceitar ensinos estranhos e falsos profetas, é o fato de alguém chegar a pregar, inclusive, daquela Jezabel, que era preciso descer às profundezas de Satanás para então experimentar a graça do Senhor abundantemente. Na verdade, irmãos, uma igreja que fecha-se ou ignora a disciplina eclesiástica, uma igreja que não leva a sério a celebração desse mecanismo, é uma igreja que ama pouco, e ama pouco, em primeiro lugar, a santidade do seu Deus. Não valoriza um Deus 3 vezes santos, não o respeita em sua santidade, vulgarmente ousa transgredir o mandamento e a lei de Deus sem nenhuma dor na consciência. Portanto, onde não há disciplina, não há amor pela santidade de Deus. Onde não há disciplina, nós esvaziamos a cruz de Cristo, nós esvaziamos tudo quanto ocorreu no Calvário em nosso favor, em nosso lugar. Onde não há disciplina, é como se nós virássemos para a cruz, virássemos para Deus e disséssemos: morreste na cruz, enviaste o teu filho porque quiseste, porque eu não pedi. Estendeste o teu braço e foste crucificado porque quiseste. Eu jamais procurei o teu amor, eu jamais desejei o sangue do teu filho, eu jamais quis a vida dele, quanto mais a sua morte. Portanto, como uma igreja que não celebra a disciplina eclesiástica, é uma igreja que diz que o Calvário foi em vão, foi um erro estratégico de Deus, não há bênção havido ali, porque nós simplesmente desprezamos o glorioso sangue e a vida maravilhosa que foi entregue em nosso favor e em nosso lugar. Por isso que a disciplina eclesiástica não é apenas e tão somente uma questão forense,
ela tem uma dimensão judicial. Verdadeiramente a igreja torna-se um tribunal para julgar o mundo, para julgar o pecado. Entretanto, a grande dimensão da disciplina eclesiástica é o zelo pela santidade de Deus, é o zelo pela santidade da noiva de Cristo, que é a igreja, mas fundamentalmente é o zelo pela integridade espiritual e moral dos crentes. Exercer disciplina eclesiástica sobre o irmão faltoso não é uma questão de reprimenda, não é uma questão de vingança, não é uma questão de justiça pura e simplesmente. Exercer disciplina é demonstrar para o irmão que nós o amamos, que nós preservamos a sua integridade espiritual, que nós o queremos bem, que nós queremos que ele abandone o pecado. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 4 a 6. 2 Timóteo, capítulo 2, se não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo. De 24 a 26, desculpe, 2 Timóteo, capítulo 2, de 24 a 26. A instrução do apóstolo Paulo para um jovem pastor em face à indisciplina ou ao pecado público de um crente. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão aos que lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. E a partir daqui eu começo o meu sermão. A disciplina eclesiástica é uma ferramenta dada por Deus à igreja para livrarem os crentes da armadilha de Satanás, que rouba do coração e da mente do crente a lucidez e a sobriedade, e com o passar do tempo, lenta, gradual, mas verdadeiramente, vai controlando a vontade, vai controlando os apetites, vai colocando desordem nas paixões, vai embrutecendo a mente, dando obscuridade ao entendimento, a ponto que Satanás verdadeiramente exerça influência, a tal ponto que a pessoa não consiga mais dizer não para o mal e para o pecado. Não é que ele só peque o tempo todo, mas Satanás começa a entrar exatamente naquelas áreas e zonas de nossas vidas onde a guarda é mais baixa, onde nós somos mais vulneráveis, onde os nossos apetites reclamam maior satisfação, onde nós nos tornamos não só reféns emocionais e psicológicos, mas a nossa própria vontade controla a nossa mente e inteligência. A disciplina eclesiástica é uma ação pastoral para convencer o crente a abandonar o caminho do pecado, a abandonar os seus erros e a sua injustiça, a fugir da iniquidade, a confessar o seu pecado, a pedir a Deus que quebrante o seu coração, que lhe dê verdadeiro e vivo arrependimento, a fim de que, abandonando os ídolos, porque todo vício, todo pecado é uma idolatria, abandonando a idolatria, corra outra vez para encontrar abrigo no Senhor Jesus, refúgio das nossas almas. A disciplina eclesiástica é, na verdade, uma ação de libertação. Dói, humilha, nos coloca muitas vezes em publicidade, mas jamais nos coloca na vergonha eterna que o inferno oferece para todo pecador. A dor da disciplina eclesiástica é infinitamente inferior à dor da alienação e da separação de Deus. A pública humilhação da disciplina eclesiástica não chega nem de perto daquela humilhação, da reprovação que haverá naquele grande e último dia, no dia do juízo final.
onde todos, em toda parte, conhecerão quem somos, quem fomos e para onde estamos indo agora. Por pura opção. Não sem querer, mas por vontade própria. Eu já disse mais de uma vez aqui e repito: não há ninguém contrariado no inferno. Você não vai encontrar ninguém no inferno que esteja lá contrariado. Os que para lá foram mandados, depois da reprovação de Deus, feita desde toda a eternidade, foram porque amaram mais o pecado, mais a si mesmos, mais os seus sonhos, mais os seus ídolos, mais o mundo, do que a vontade de Deus. Amaram tanto que se fizeram surdos ao Evangelho, não ouviram os apelos do Espírito Santo, se fecharam à atuação da graça, foram soberbos e arrogantes com a administração da penitência ou da disciplina, não ouviram o pedido clamoroso do pastor domingo após domingo: convertei-vos e crede no Evangelho. Na verdade, os que estão no inferno, último da sua paixão, nada obstante tendo sido orientados e alertados ao longo da vida, assim como não há no céu ninguém satisfeito. Também não há no céu ninguém que fala assim: puxa, esperava mais da vida eterna, viu? Achava que era mais bacana que o paraíso. Se eu soubesse que essa pasmeira toda, eu ia para uma balada lá para o andar de baixo. Pelo contrário, no céu estão todos que, de tal maneira, amaram a santidade, a graça, o amor, a palavra, o plano de Deus, que no final das contas foram aos poucos relativizando, até chegar ao pleno desprezo do mundo, dos ídolos, do pecado, inclusive de si mesmos. Não tiveram a sua vida em alta conta, não se acharam tão importantes ou dono da verdade, ou de tal maneira justos que o Evangelho podia melhorar a sua vida, mas nunca salvá-los de fato. Então, nessa noite, quando nós olhamos para esse texto do Evangelho de Mateus, nós aprendemos uma coisa: que o ministério das chaves, de ligar e desligar, não é um poder conferido pura e simplesmente para a administração, mas o ministério das chaves está ligado com a pregação da palavra, está ligado com o Evangelho, porque os que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática, evidentemente são levados dia após dia, pela ação do Espírito Santo, pela graça da misericórdia de Deus, a purificarem os seus corações e as suas vidas na graça do Senhor. Dizem os pais da igreja que chorar os pecados é como um segundo batismo. São Agostinho chega a dizer que aqueles que choram publicamente os seus pecados passam a sua alma outra vez nas águas místicas do batismo, desta vez como aquela que saiu do lado esquerdo de Cristo, ferido na cruz. Porque na verdade, cada vez que choramos os nossos pecados, a nossa alma sangra por ter ofendido o amor e a santidade de Deus. Agora, quanto tempo faz que eu e você não choramos os nossos pecados amargamente? Quantos de nós já estamos quase que com calos na consciência? Quantos de nós já estamos insensíveis? Muitos de nós achamos que o pecado é um erro de percurso, é um tropeção. Muitos de nós achamos que o pecado tem entrado em algum desvio, alguma rota errada, mas logo ali na frente existe um desvio para o caminho certo, e não percebe que o pecado é uma falta gravíssima, é um atentado contra a soberania e a santidade de Deus, é uma transgressão contra a lei, é uma ofensa ao irmão, é uma ofensa à igreja, é descredibilizar o Evangelho, é esvaziar a lei, é neutralizar os efeitos da graça. Numa palavra, Hiroshima e Nagasaki, ou Fukushima, ou todas as outras tragédias ocorridas na história da humanidade, são apenas e tão somente sintomas ou consequência da maior tragédia da humanidade, que foi voltar as costas para Deus, para fazer-se Deus de si mesmo. Na verdade, todas as tragédias da humanidade e todos os sofrimentos pessoais são simplesmente a somatória derivada daquele único e mais decisivo ato cometido pelo homem: pecar contra a autoridade e a santidade de Deus. Nem mais, nem menos. Até o divórcio
é segundo a dureza do nosso coração. O aborto é outra vez Eva dizendo que ela pode tocar na árvore da vida, é outra vez Eva dizendo que ela pode decidir o bem e o mal, e assim outras coisas tantas que temos por aí, que levam e arrastam os homens para a infelicidade, nada mais são do que resultado, consequência do pecado. E o poder das chaves, o ligar e desligar, está ligado com o Evangelho, porque em todos os domingos, em todos os púlpitos, onde as marcas da igreja são verdadeiramente preservadas, você vai ouvir sempre este convite: arrependei-vos e crede no Evangelho. Abandonai os vossos ídolos e fugi para Cristo. Fazei como filho pródigo, ainda que você esteja no fundo do poço, numa pocilga, comendo lá a lavagem dos porcos. Se você, pela graça, cair em si e voltar a um Deus, um Pai amoroso, de braços abertos, esperando você pelas esquinas da vida, para fazer festa, para acolher-te, para amar-te, para fazer festa com a tua volta gloriosa. Porque o Senhor Jesus disse que há mais festa no céu por um só pecador que se converte, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E vá por mim, ainda que sejamos convertidos para a vida uma única vez, ainda que o arrependimento para a vida seja instantâneo no dia da regeneração e da graça da salvação, ainda que sejamos chamados uma única vez, de modo irresistível pela graça, a vir o Evangelho, não é menos verdade que nós precisamos aperfeiçoar a nossa conversão em santificação progressiva todos os dias, não sob perda necessariamente de perder a nossa salvação, mas de sermos de tal maneira levianos que só atestemos para nós mesmos, para o mundo, que o Evangelho nunca verdadeiramente alcançou a nossa vida e os nossos corações. O apelo do Evangelho nesta noite, o apelo da Palavra de Deus, é que nós entendamos que a disciplina, ela ocupa 3 lugares importantes na igreja. O primeiro deles é a disciplina formativa. É dever desses homens que estão sentados aqui, até mais do que o meu, de informar vocês de que a santidade não é uma opção, é um programa, é um estilo de vida. Que o fato de estarmos de olho no pecado não é porque somos policiais da fé, mas é porque nós queremos que a graça de Deus jamais se aparte da sua vida. Formar os crentes é formá-los segundo a mente de Cristo. Quantos crentes torcem o nariz quando o assunto que vem à baila é tomar cuidado com a bebida, com as drogas? Nós cristãos jamais assinamos embaixo a campanha que diz beba com moderação, nunca, absolutamente. Porque se eu disser que você pode beber com moderação, vou ter que dizer que você pode fumar crack com moderação. Você pode fazer sexo fora do casamento com moderação. E você pode fazer sexo sem ser casado com moderação, levemente. Olha, vamos lá, hein? Uma vez por mês só, não tem nenhum problema. Não esquece de usar preservativo. Isso seria hipocrisia de nossa parte. Seria mentir e torcer o Evangelho. Na verdade, celebrar a disciplina eclesiástica é convidar os nossos corações à pureza, é formar a nossa mente na pureza de Cristo. O apóstolo Paulo fala do finalzinho da carta aos Coríntios, capítulo 2, e nós temos a mente de Cristo. Também no segundo capítulo, dessa vez da carta aos Filipenses, ele fala: tende em vós os mesmos sentimentos de Jesus. Que mente era de Jesus? Quais são os sentimentos, senão da santidade, da pureza? Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, abra sua Bíblia aí em Filipenses 4, 8. O apóstolo Paulo faz algumas recomendações para os que vivem em santidade, ou vão viver em santidade. Filipenses 4, 8, o Senhor diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. E o Deus da paz estará com vocês. É preciso formar em nós as feições de Cristo. O
O segundo lugar da disciplina na igreja é a disciplina corretiva. Uma forma, a outra julga. Sabe aquele texto que você gosta de repetir para o presbítero? Não julgueis uns aos outros, com a medida que vocês julgarem os outros. Quem és tu para julgar o teu irmão? Esta citação e este texto está fora de contexto. Essa citação é a julgação temerária, sem amor, legalista, farisaica, com áreas de superioridade, que destrói o outro, que avilta a dignidade, que rouba do outro a paz. Mas, na verdade, existe um lugar para o julgamento. Existe uma instância, um fórum na igreja, que é a própria igreja. O apóstolo Paulo fala que nós vamos julgar o mundo, os anjos, quanto mais os pecadores. E esse julgamento não é o julgamento da pessoa, da sua índole ou do seu caráter e natureza, mas das suas ações contra a santidade de Deus, a própria e a da igreja e a dos irmãos. Queridos, se você não foi ofendido pelo pecado do irmão, significa que você tem o mesmo pecado que ele. Ou pelo menos que você é cúmplice, no mínimo. Ou que também é igualmente ímpio. Assim como a santidade também dos irmãos, também pode nos ofender, nos colocar numa situação constrangedora, que nos faz olhar para a própria vida. Mas os passos de Mateus são interessantes, né? Se o teu irmão pecar contra você, vai, conversa com ele. Não testemunha. Se ele não te ouvir, leve outras pessoas. Quem sabe com certa pressão do amor, da preocupação, ele abre o jogo. Mas se ele então não ouvir você, aí diz-o à igreja. No nosso caso de presbiterianos, a igreja é representada nos presbíteros. Depois os presbíteros comunicam à igreja o que foi que aconteceu. Mas para que todo mundo saiba que o pecado não é bem-vindo. Compreenderam o que eu disse? O pecado não é bem-vindo. O pecador será sempre bem-vindo, para que junto conosco deixe o pecado, para que junto conosco experimente o perdão, para que junto conosco seja formado em Cristo. Mas o pecado não é bem-vindo e o pecado não pode ser um hospedeiro nosso. Ele não pode sentir-se confortável em nosso meio. Ele não pode colocar a cabeça na tenda e depois entrar com o corpo inteiro. Lobo não se domestica. Lobo, o pastor tem que matar. Não basta espantar o lobo, porque ele vai voltar depois com seus companheiros. Os lobos nós matamos. Por isso a disciplina corretiva. Dói, como eu disse, desaloja. Tanto é verdade quando alguém, já aconteceu nesta igreja e aí já aconteceu em outras também, quando o ar da disciplina parece respirar sobre aquela vida e ela recebe uma advertência, a primeira coisa que ela faz é pegar uma carta de transferência e poder congregar tranquilamente numa outra comunidade, porque ele se sentiu ofendido. Mas ela se sentiu ofendido mesmo. Ela se sentiu ofendido verdadeiramente, porque nada menos que santo faz justiça a Deus, nada menos do que a santidade é que o Senhor Jesus quer de nós. O próprio Deus disse: sede santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. E Jesus usa uma palavra que não está nem no Antigo Testamento, no Evangelho de Mateus: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Não menos, não mais. Não mais é impossível, posto que é loucura. Menos é perigoso, uma vez que é pecado. O último lugar em que a disciplina deve encontrar abrigo em nosso meio, uma vez formativa, pastoral, se prega e se ensina sobre a santidade, uma vez corretiva, que chama na verdade e corrige os irmãos, é esse aspecto de preservar a santidade. Amamos a santidade de Deus, amamos um Deus 3 vezes santo. Foi para a santidade que Cristo nos chamou. Olha a minha pastoral de hoje,
Quem tem o boletim aí, vê qual que é a última citação da pastoral. Deus nos chama com santa vocação, fala Paulo aos Tessalonicenses. Quando nós falamos de disciplina na igreja, quando você ouvir a disciplina na igreja, quando você souber que houve um tribunal na igreja, e no dia que for publicada a decisão desse tribunal, tenha no seu coração: Deus em sua santidade está sendo honrado. A igreja em sua santidade está sendo preservada. E o irmão que está sendo disciplinado está debaixo do amor santo e misericordioso de Deus, manifestado na igreja, que só se encontra no Evangelho que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e encontrareis descanso, restauração, vida. Que ninguém tenha medo da disciplina, que ninguém hostilize a disciplina, porque a disciplina é o outro nome do amor de Deus em Cristo por nós. Deus nos abençoe a todos. Vamos cantar o hino 121, Perfeição. Gostaria que você prestasse atenção em toda e cada palavra deste hino, e que você cantasse como uma oração de resposta a tudo quanto ouvimos nessa noite. Na verdade, Pai Santo, de fato, é mais que justo que nos reunamos como igreja para cantar os teus louvores, para te adorar na beleza da tua santidade, para ouvirmos a tua voz e para nos orientarmos pelo teu Espírito, para nos certificarmos mais uma vez do plano amoroso e cuidadoso de nossa salvação, para fazermos memória dos eventos da cruz, para invocarmos o nome do Senhor Jesus
como nosso único e suficiente Salvador, e para demonstrar a nossa gratidão e todo o nosso amor por tanto amor que o Senhor derramou em nossas vidas, pela ação graciosa do Teu Espírito, que conduziu-nos em meio às nossas fraquezas à plena obediência à Tua voz, quando descemos às águas do batismo. Somos gratos a Deus por tão grande demonstração de amor. Somos gratos, Pai Santo, porque a Tua perseverança em salvar pecadores se faz notória desde toda a eternidade. E agora, Pai Santo, concede-nos que ao ministrar o sacramento da nova e eterna aliança, recebamos em nossas almas todo o bem que ele contém. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi entregue, tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Por semelhante modo, ao fim da ceia, Jesus, tendo um cálice em suas mãos, deu graças novamente e o passou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Você pode sentar? Luciano. O corpo de Cristo te guarde para a vida eterna. Amém.
Fiquemos em pé para a oração. Bondoso Deus, querido Pai, muito obrigado por este culto, por esse dia reservado no tempo para a glória do Senhor, para a santificação de nossas almas, por esta igreja estabelecida e aqui reunida. Pai Santo, suplicamos humildemente que todas as bênçãos e promessas do Senhor nos alcancem e nos acompanhem ao longo desta semana. A todos quantos, ó Deus, aqui se reúnem, os que nos ouvem pela Rádio Clube de Itapira, pela web rádio, aqueles, ó Deus, que estão em casa e não puderam vir por problema de saúde, mobilidade, velhice, a todos quantos, ó Deus, invocam e esperam do Senhor grande e precioso auxílio, rogamos-te os favores necessários para estes dias. Os que estiverem doentes, ó Deus, recebam do Senhor a cura, se assim for da tua vontade, e o máximo de conforto e qualidade de vida através dos tratamentos, dos remédios e da assistência médica. Pedimos também, ó Deus, pelos idosos de nossa igreja, para que não sejam desamparados em sua velhice, que recebam atenção, carinho e amor dos familiares, bem como desta igreja. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que porventura estejam necessitando de trabalho, de emprego, para que o Senhor abra as portas, ó Deus, para o ganho justo e o ganho honesto no Senhor, para dignificarem o teu nome e assim, ó Deus, terem vida tranquila e em paz, regozijando-se em ação de graças. Pedimos pelos jovens, para que sejam livres e preservados do mal, pelos adolescentes, ó Deus, para que recebam a iluminação do Senhor, e pelas criancinhas, ó Deus, para que cresçam em estatura, sabedoria e graça. Enfim, ó Deus, sobre todo o teu povo, venham as mais ricas e preciosas bênçãos do Senhor. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo desçam sobre vós e convosco permaneçam para sempre. Amém.